E aí galera, pense, estamos aqui para isso, numa distribuição Sebos do Igor. E para você que não me conhece, chegou aqui de paraquedas, eu sou Igor Fernandes e esse aqui é o meu canal. E se você gosta de quadrinhos, de mangás e de Dragon Ball, deixa teu like, se inscreve e simbora aviões para mais um episódio do quadro Relendo Dragon Ball Special Dragon Ball Z, a saga de Frieza, parte 2, a parte final. Meus amigos e minhas amigas, chegamos num ponto de reler Dragon Ball que eu acho que é o ponto favorito de muitas pessoas que amam Dragon Ball e que amam Dragon Ball Z, o que foi chamado de Dragon Ball Z por conta da exibição do anime aqui no Brasil. No Brasil, a gente parou ali, depois eu vou deixar, né, eu sempre deixo na descrição o link da playlist de Relendo Dragon Ball, claro, com os episódios anteriores, desde o começo até o último, que foi a primeira parte da saga Frieza. E aí nós temos, né, vixe, me empolguei aqui, ia cuspir em cima do meu material, cruzes, você vê que é papel crochê, que enxuga logo. Então é o seguinte, a gente tem a ressurreição do Piccolo, que volta e também é transportado para o planeta Namekusei. E a gente tem o Frieza sentindo a frustração de não conseguir realizar o seu desejo e lutando com o Vegeta, o Gohan e o Kuririn. Inicialmente essa batalha é bem desigual, mas ela dá um momento de esperança quando a gente vê que o Vegeta, na forma base, consegue bater de frente com o Frieza na primeira forma. Mas aí é onde a gente vai ter as surpresas dessa parte da história, que é o Frieza ter a sua primeira transformação e extrapolando qualquer medida e qualquer medição de nível de poder que a gente tinha até então em Dragon Ball. Aqui o Toriyama, ele chuta o pau da barraca, né? Ele chuta o pau da barraca, ele bota o pé na jaca e liga o foda-se para qualquer numeração de batalha. Porque até então isso foi tomando uma proporção na época que para ele ter que fazer essa medição o tempo todo, isso não ajudou muito não. Então ele teve que largar de mão disso. Mas muitos fãs, muitas pessoas do fandom da série não conseguem largar a mão desse negócio de nível de poder de luta. Tudo isso virou uma bobagem e um elemento que entrou em desuso a partir do momento em que o Frieza alcança sua primeira transformação. Então a gente vai ter o Frieza quase matando o Kuririn pela primeira vez. Aqui ele quase morre. Aqui foi assim. Ia chegando de Mocói nele dizendo ele morreu. E depois você teve o próprio Gohan manifestando o seu poder oculto. Aqui você vai ter o Gohan dando P para 10, o Frieza levou sozinho. Mas lógico que não adiantou, porque o Gohan nessa época só tinha 5 anos e o poder dele funcionava a partir de picos. Esses picos se acabavam logo, igual quando você com a sua esposa vai ali achando que vai a noite toda, só demora 3 minutos. Pois é, então fogos, tem festa por aqui, nós estamos em época de começando as festas juninas, viu? Então deixa aí a zoada no meio do mundo. Me acompanhe. Então o que acontece? O Vegeta, acreditando que poderia enfrentar o Frieza, uma vez que ele descobre que o nível do Frieza é muito mais alto do que ele imaginava, ele começa a se acuar na batalha. Você vê que o Vegeta, ele já tá tremendo na base aqui. Aqui começa a dar sinais de que o Vegeta ia ficar todo cagado, meus amigos. Mas ainda não é ainda pra valer não, viu? Você tem o Kuririn mostrando para o que veio, e é muito bom o que ele faz, porque você vê que o Kuririn, ele é humano, como a gente, claro, com o domínio do Ki, com um poder de batalha muito grande, mas não é páreo pro Frieza, mas nem por isso ele não tem estratégia para saber como lidar com o Frieza. Então é legal porque assim, o primeiro golpe que fere o Frieza de verdade não foi do Goku, não foi do Gohan, não foi do Vegeta, foi o Kinenzan do Kuririn, viu?
Respeito o careca, meu parceiro. É dos carecas que elas gostam mais. Então, nessa arrumação, o que acontece é que quando o Piccolo chega na batalha, ele chega com gol de gás, e aí você vê que é nessa época o Akira Toriyama tava igual o pinto no lixo, né? Ele fez o Piccolo se fundir com o Namekuseidin 1000, e aí deixa o Piccolo forte para um caralho nesta vida bandida. E a gente vai ter no número 21 da Kazenban de Dragon Ball, que é o material que eu estou usando para reler e fazer esses reviews, você vai ter o Piccolo enfrentando o Freeza de igual para igual, apesar de estar usando um peso. E aí é onde você vê que ele é o segundo a conseguir ferir o Freeza. Isso é muito significativo. O primeiro foi um humano que cortou o rabo do demônio, né? E o segundo foi o rei demônio que que feriu também o imperador do mal. Isso redime o Piccolo muito da figura do rei demônio que a gente conheceu lá na fase clássica. E é muito curioso que aqui nessa altura do campeonato não tinha como a gente não ver o Piccolo ainda como esse rei demônio, né? Que ele ainda era, digamos, um cara que se considerava um assim, não, a palavra não é essa. Mas ele não se considerava um lutador, um guerreiro da justiça. Ele simplesmente estava na terra natal dele e queria se vingar pelo Freeza ter matado os Namekuseidins. E também, claro, né, ele era um guerreiro nessa época que gostava de lutar, que até então ele não tinha ainda tido influência da personalidade do Neo como um Namekuseidin pacífico. Então você vai ter, depois de todos esses entremeios, a segunda transformação do Freeza, que encurrala de uma vez por todas os guerreiros Z. Aí fica aquela questão, será que o Piccolo realmente teria condições de ter derrotado o Freeza na sua primeira forma? Dá a entender, assim, eu já li e reli Dragon Ball muitas vezes, mas dá a entender que seria por muito pouco. Seria uma coisa que, assim, o Freeza precisaria estar muito, ele precisaria ter desgastado o Freeza, ou ferido o Freeza de forma mais grave para conseguir vencer. E como era um tipo de luta que pareceria que iria ser prolongada, então eu tenho as minhas dúvidas. Eu vou bater o martelo aqui. Eu acho que o Piccolo não venceria o Freeza na primeira forma. Mas aí o que, é que você acha? Você discorda? Coloca aí nos comentários o que, é que você achou. Pois muito bem. O Freeza se transforma na sua segunda forma e aí pronto, ele encurrala o Piccolo de vez. E aqui já era o suficiente para ele acabar com os guerreiros Z, com o planeta Nameku Z, acabar com tudo. Mas ele queria torturá-los, tanto psicologicamente como fisicamente. Então ele alcança, né, a última forma, não antes do próprio Gohan ter um novo pico de poder e também quase ferir o Freeza, deixando o Freeza em dúvida de quem ele é filho, até achando que ele fosse filho do Raditz. Curioso ele pensar disso, porque enfim, o Raditz é filho do Gohan. Às vezes a galera até esquece disso. Mas enfim, a gente vai ter, né, o Freeza se transformando na sua última forma. E aí aqui na parte do material você vai ter isso feito em páginas coloridas, que é lindo demais. Meus amigos e meus amigos, o sonho é um dia a Panini publicar o Full Colo, meus amigos. Todo mundo parte para cima do Freeza, menos o Vegeta, que tinha se recuperado por ter pedido. Acho que foi um dos primeiros memes que eu vi na internet. Acho que foi do Darth Vader dizendo que era pai do Luke, e o outro era do Vegeta pedindo pro Kuririn dar um golpe mortal nele pro Dendê curar ele, nesses desenhozinhos mal feitos de internet, sabe? Nunca vou me esquecer disso, porque foi um spoiler do tamanho do mundo, que eu na época eu assistia na Band, né, o Dragon Ball Z, então eu não sabia que isso podia ter acontecido, não sabia se já tinha acontecido, se eu tinha perdido, ou se ainda ia ter. Então quando teve, aí eu, droga, já sabia. Pra você ver que, assim, spoiler é um negócio complicado. Mas eu falo mais desse negócio de spoiler num outro vídeo aqui no meu canal. Depois você dá uma cafucada, que é um vídeo relativamente recente. Pois voltando. Quando o Vegeta acredita que consegue derrotar o Freeza, porque ele acredita que depois do seu último Zenkai,
de ter sobrevivido ao golpe mortal do Kuririn, que ele mesmo pediu pro Kuririn dar, né? E o Dendê ter curado ele, ele achou que podia vencer o Freeza. Mas, peia pra 10, o Vegeta leva sozinho. É chibata, é peia. Cadê? Deixa eu ver. Tá aqui. Começa a apanhar do Freeza, mas apanhou não foi pouco, viu? Mas apanhou. O Freeza pegou ele pelo rabo e só foi dando no espinhaço dele. Mas aí chega o Goku e o Goku tava todo esculhambado da batalha que teve por ter trocado de corpo com o Capitão Guinil e o Vegeta ter esculhambado o corpo dele, né? Enfim, essa confusão eu explico no outro episódio, no episódio anterior. Então Goku chega e nós temos o início da lendária batalha que marcou todos os animes, assim, de todos os tempos, que é Goku versus Freeza. Você vai ter Goku versus Freeza quebrando com tudo, porque é onde você vai ter Goku medindo forças, entrando nesse aquecimento de batalha. Você vai ter Goku e Freeza se meio que se igualando do ponto de vista de como eles se testam um ao outro. A primeira parte da batalha, ela é muito bem feita. Ela é feita com aquela sensação de, cara, estamos vendo não só uma batalha chibata-peia, mas estamos vendo ali a concretização de uma lenda, de uma mitologia. Mitologia essa que nos dá, até então, o lendário Super Saiyajin Son Goku. Às vezes a galera esquece que o tempo passa, tudo se transforma, a alegria vai, a tristeza vem, que o Goku, até então, inicialmente, é que era o lendário Super Saiyajin. Independente do que veio depois. Porque até então, aqui havia toda uma questão da profecia que era do Freeza ter se recordado, né? Aqui nós temos aqui um flashback que é do Freeza se recordando, cadê? Deixa eu ver, tá aqui, do pai do Goku, apesar de não saber quem é o pai do Goku, porque no fim das contas, deixa eu tirar aqui a luz do coisa, né? Esse flashback, teve uma confusão na época, né? Porque foi assim, a Toei fez o filme, o Toriyama fez alguns designs de personagem, e a Toei foi lá e fez. Mas o roteiro foi da Toei. Não foi uma versão do Toriyama. Tanto do roteiro como de todos os desenhos e enredos que tinham naquele filme do Bardock, pai do Goku. Mas aí, o Toriyama, gostando ali relativamente do filme, colocou a menção a essa versão do Bardock na memória do Freeza no mangá. Mas anos depois é que ele vai criar a sua própria versão da origem do Goku, do Bardock e da mãe do Goku, que é a Hino. Esqueci o nome da criatura. Enfim, chapa que fã é esse que esquece o nome da mãe do personagem principal, né? Enfim, chapa, não posso mais me considerar o fã número 1. Então o que acontece? O Freeza, ele nessa situação de enfrentar o Goku, ele sabe que ele está enfrentando um Saiyajin que não necessariamente é como qualquer outro. E aí, quando o Goku finalmente se transforma no Super Saiyajin por conta da morte do Kuririn, porque às vezes algumas pessoas querem explicar que não foi por conta da morte do Kuririn, né? Eu vi um vídeo da sessão 4 que o Augusto Mota disse que não é. Aí eu digo assim, rapaz, o Augusto Mota tá ficando com Alzheimer, porque como é que a pessoa dessa me diz uma porra dessa? É claro que foi por conta do Kuririn. Aqui nessa altura do campeonato, o Goku, ele nunca tinha sentido uma raiva tão grande, porque ele, da primeira vez, ele se enfureceu e se descontrolou, mas no fundo ele sabia que podia ainda ressuscitar o Kuririn com as esferas do dragão. Aqui não, aqui ele tinha a plena consciência de que o Kuririn nunca mais ia ser ressuscitado. Então a raiva dele foi em níveis muito maiores do que qualquer outra raiva que o Goku possa ter tido na vida, ou até mesmo na primeira vez que o Kuririn morre. Então, querendo ou não, meu amigo, sim, meu amigo, foi por conta da morte do Kuririn. Porque aqui não é só ver não é só a morte do Kuririn. Ele viu dessa vez. Dessa vez ele viu o corpo do melhor amigo dele sendo estraçalhado. Olha a cara de desespero, de impotência do Goku aqui, meu amigo. Depois de uma luta cheia de coisas, de Genkidama que quase matou o Freeza vai reaparece
E aí, quando o Goku se transforma em Super Saiyajin, aqui nós temos a imagem do guerreiro da guerra, o guerreiro do caos, o guerreiro da destruição, que é o lendário Super Saiyajin, o Saiyajin que aparece de 1 milhão em 1 milhão de anos para destruir tudo. Então, depois que a gente vai ter Broly e o Saiyajin de demoníaco e outras coisas, mas não, aqui era o conceito do Super Saiyajin do guerreiro lendário. Então você vai ver do Freeza sofrendo com a situação e você vai ver que o Freeza também começa a sentir durante a batalha a impotência que o Goku sentiu naquele instante que ele viu o Kuririn ser morto pelo Freeza. Olha essas páginas coloridas desse Kazenban. Tu é doido, Vegeta, ó. E aí tome copyright, né? Então o que é que acontece? Quando acontece o plano de ressuscitar todo mundo para poder levar para a Terra, e o Vegeta também é ressuscitado, isso também foi como é que chama? Foi um recurso do editorial. Porque querendo ou não, todo mundo gostava muito do Vegeta nessa época. Então não tinha como o Vegeta ser colocado para escanteio e ser esquecido. Então nós temos aqui a maior de todas as batalhas. Você vai ter Namekusei sendo destruída e o Goku não conseguindo. Ele consegue destruir o Freeza. E é curioso porque aqui você vê nitidamente que ele consegue destruir o Freeza. Que não sobra mais nada para contar a história. Então, querendo ou não, aqui eu considero que essa morte que não foi morte foi uma espécie de furo de roteiro. Né? Querendo ou não. Que depois vai ser explicado na saga Cell. Ou quase explicado. Depois quando for na fase Cell, eu vou explicar por que eu acho que não foi explicado. Então, você tem Namekusei explodindo. Você não sabe o que aconteceu com o Goku. E você já tem ali os Namekuseidins na Terra, porque foram salvos pelas esferas do dragão, vivendo lá até que o Murray, que é o novo patriarca, consiga ressuscitar as esferas do dragão de Namekusei para ressuscitar o Kuririn e todos os outros que tinham sido mortos na saga Saiyajin pelas mãos do Nappa e do Vegeta. E aí nós temos o gancho para a fase, que é a fase do céu, com a chegada do Freeza e do seu pai à Terra. Querendo ou não, meus amigos, a saga Freeza foi a mais, eu acredito, pra mim, assim, na minha opinião, ela foi a melhor saga de Dragon Ball. Vou tirar aqui, botei aqui uma telha de amianto, aí fica essa luz só vindo na minha cara, essa pila, porque eu queria deixar o quarto mais iluminado. Então o que acontece? A gente tem a saga Freeza como a saga mais bem elaborada de todo o Dragon Ball até então. Porque, querendo ou não, aqui, de todas as pontas soltas assim, que você tem ali inicialmente no que a gente chama de saga de Dragon Ball Z, são amarradinhas. Você tem ali mais ou menos a origem do Goku sendo atrelada ao próprio Super Saiyajin, como essa lenda, esse salvador, esse Messias que o Goku é, ou seja, esse conceito de salvador, Messias, e ao mesmo tempo desse herói que salva por meio de um coração puro que se deixa levar pela ira, é justamente por conta de você ver que ele tem uma proximidade com quase um Superman. Isso é um fato também. Mas é fato também que, por ser uma história muito bem amarrada, as pessoas começaram a acreditar que fosse um dos possíveis finais de Dragon Ball, coisa que não era nem de longe a ideia do Toriyama. O que o Toriyama queria fazer depois era justamente mostrar uma inversão de valores com relação a quem realmente é a verdadeira ameaça do planeta Terra. E aonde essa verdadeira ameaça poderia estar. Mas a gente só vai ver na próxima saga e no próximo episódio. Então, para você que veio até o final do vídeo, muito obrigado a você que sempre veio até o final. E a você, em especial, que está acompanhando esses episódios do quadro Relendo Dragon Ball, que está cada vez mais caindo a visualização e as curtidas, mas eu acredito com fina força que os poucos que continuam realmente gostam desse conteúdo. Então muito obrigado a você que veio até o final do vídeo, que sempre acompanha os vídeos até o final. Fique com Deus, uma ótima semana, um ótimo domingo e até a próxima. Xalá, Inshallah.